Olá, meu povo, graça e paz. Estamos aqui continuando, né? Nossa leitura bíblica. Agora chegamos no livro de Oséias, né? Estamos quase em Isaías, né? Um dos profetas mais messiânicos, né? Que tem. E a gente vai agora desfrutar do livro de Oséias, também um livro maravilhoso. Vai ser um tempo muito bom de podermos contemplar. Provavelmente em 2 dias a gente encerra o livro de Oséias, mas eu queria já dizer para você aí, já pega o seu papelzinho, a sua caneta, já deixa tudo preparadinho aí para que a gente possa desfrutar dessa leitura. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo, Senhor, de desfrutar daquilo que é Teu, Senhor. Fala conosco, ministra no nosso coração, Pai, que possamos ser cheios de Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Benri, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério para afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: Dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reinado de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel como o vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor lhe disse a Oséias: Dê-lhe o nome de Loruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Loruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: Dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são o meu povo e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda não serão como a areia da praia, que não se pode nem medir e nem contar. No lugar onde se dizia a eles: Vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Chamem a atenção de seus irmãos, meu povo, e de suas irmãs, minhas amadas. Oséias capítulo 2. Repreenda sua mãe, repreenda-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seus seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: Irei atrás dos meus amantes, que me dão comida e água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: Voltarei a estar com meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, que a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso, levarei o meu trigo, que ele amadurecer, quando ele amadurecer, e o meu vinho, quando ele ficar pronto. Arrancarei dela a minha lã e o meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes.
ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais e as suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei as suas videiras e as suas figueiras, que segundo ela foi pagamento. Recebi de seus amantes, farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias, foi atrás de seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e afastar-lhe com carinho. Ali devorarei a ela e as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios o nome dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, e ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel, eu a plantarei para mim mesmo na terra. Trarei com amor aquele que chamei não amada. Direi àquele chamado, não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Oséias, capítulo 3. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apenas de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados e uva passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Oséias, capítulo 4. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem na terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. O derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, estão todos morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentarem os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos seus pecados do meu povo e têm prazer da sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei os seus atos. Eles comerão, mas não terão suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a sua prole.
porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, e prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus, sacrificam no alto dos montes, queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque e de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigue suas filhas por se prostituírem, nem as suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam às meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gilgal, não suba a Bet-Avém, e não digam, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como um bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los? Como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos, deixem-no só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhes trarão vergonha. Oséias, capítulo 5. Ouçam isto, sacerdotes. Atenção, israelitas. Escutem, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispa, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Como Efraim, Israel, não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhe permitem voltar para seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor, com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Toquem a trombeta de Gibeá e a corneta de Ramá. Deem gritos de guerra em Bet-Avém. Estejam na guarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira, como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a Judá, o grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores, pois serei como um leão para Efraim, como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa. Eles buscarão a minha face, e em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Oséias, capítulo 6. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e oferecemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como uma neblina da manhã,
como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei. Por meio de meus profetas, eu os matei com as plantas da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinaram na estrada de Siquém e cometeram outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali, Efraim se prostituiu, Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Oséias, capítulo 7. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas casas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa, até quando faz crescer. No dia da festa do nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho. O rei dá as mãos aos zombadores quando se aproximam. Com as suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente. A noite toda pela manhã queima, como chama abrasadora. Todos eles se esqueceram como um forno e devoraram seus governantes. Todos seus reis caem e ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam a sua força, mas ele não o percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora, apela para o Egito, ora, volta-se para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede. Eu os farei descer como as aves do céu. Quando os ouvir em sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim. Do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas, ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinarei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, não são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada, por causa das suas palavras insolenes, e por isso serão ridicularizados no Egito. Amém? Vamos parar por aqui e amanhã a gente vai terminar Oséias, porque Oséias vai até o capítulo 14, e aí vai dar certinho 7 para hoje, 7 para amanhã. Tá ok? Que Deus te abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.